Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os hormônios produzidos pela tireoide. Então, como eles são produzidos, qual é o efeito deles no nosso organismo, ou seja, qual a função deles no nosso organismo, e como é controlada a produção desses hormônios da tireoide. Então, lembrando vocês, a nossa glândula tireoide, ela fica no pescoço, entre a laringe e a traqueia. E ela vai produzir triiodotironina, que é conhecido como T3. Então, vocês conseguem ver aqui que nessa molécula nós temos 3 átomos de iodo, por isso nós temos esse nome, né? Triiodotironina ou T3, se vocês preferirem chamar assim. E nós temos também a produção da tiroxina, que é o T4. A tiroxina, ela também é conhecida como tetraiodotironina, porque ela tem 4 átomos de iodo. Esses dois hormônios, o T4 e T3, eles vão ser responsáveis pelo metabolismo do organismo. Então, ele vai controlar o nosso metabolismo. Se nós tivermos falta desse hormônio, nós vamos ter uma diminuição no metabolismo basal, entre 40% a 50%. Se nós tivermos um excesso desse hormônio, o nosso metabolismo vai aumentar em 60% a 100%, dependendo da concentração. A nossa glândula tireoide, ela também produz calcitonina. Então, a calcitonina, ela vai ser responsável pelo metabolismo do cálcio. Em relação ao T3 e T4, nós temos aí que ele vai ser estimulado dependendo da concentração de TSH no nosso organismo. Nós já falamos sobre o TSH na aula passada. O TSH ele é liberado pela adenohipófise. Nós vamos falar mais um pouco nessa aula, mas vamos lembrar lá. Ele é liberado pela adenohipófise e ele vai ser conhecido, né, pelo nome TSH como hormônio estimulante da tireoide. Então, já fica fácil aí de vocês lembrarem quem estimula a produção dos hormônios da tireoide, o TSH, que é produzido pela adenohipófise. Já a calcitonina, ela vai ser estimulada quando nós temos alta concentração de cálcio no sangue. Então, quando nós temos alta concentração de cálcio plasmático, ocorre a estimulação da produção de calcitonina para que esse cálcio seja metabolizado e depositado, por exemplo, lá nos nossos ossos. Ele não vai ser produzido a todo momento, somente quando nós tivermos uma alta concentração. Já a tiroxina e a tirodotironina, eles vão ser produzidos praticamente a todo momento. É claro que quando nós temos uma alta concentração de TSH, nós vamos ter um estímulo maior da produção desses dois hormônios. A glândula tireoide é conhecida como uma glândula endócrina do tipo folicular, ou seja, ela apresenta diversos folículos em sua composição. Então, as células da glândula endócrina, elas vão formar uma parede como se fossem pequenas esferas que são denominados aí os folículos. Dentro dessa esfera, no interior dessa esfera, é que vai acumular as secreções das células da tireoide. Então, nós temos as células do tipo C, que vão produzir calcitonina, e as células epiteliais cuboides, que vão liberar aí secreções coloide. Essa secreção coloide, ela vai ser, né, a secreção, a substância secretada pelas células, e ela vai ser composta principalmente de tireoglobulina. Essa tireoglobulina vai conter os hormônios tireoidianos. Então, é aqui no coloide que nós vamos ter a presença de T3 e T4. Mas eles não vão estar livres, eles vão estar aglomerados, formando a tireoglobulina.
Mas para que a gente possa produzir os hormônios T3 e T4 da tireoide, nós necessitamos de uma ingestão de iodo. Uma ingestão anual em torno de 50 miligramas, semanal em torno de 1 miligrama. Então, o nosso iodo ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal, a maioria vai ser excretada pelos rins, porém 1/5 desse iodo vai ser absorvido pela tireoide, pelas glândulas da tireoide, e vai ser então utilizado para a produção do T3 e do T4. Por causa dessa grande necessidade de iodo que nós necessitamos, o sal de cozinha ele é enriquecido com iodo. Então, se vocês nunca observaram, peguem um pacotinho de sal aí na casa de vocês e verifiquem se ele tem iodo. É obrigatório o sal de cozinha ter iodo ou ele tem que mencionar, né, que não tem iodo, por exemplo. Porque nós precisamos dessa ingestão de iodo e como a gente consome sal praticamente, né, todo dia, né, muito difícil não consumir sal, a presença de iodo no sal auxilia para que nós não tenhamos nenhum problema da produção desses hormônios. Então, pausem a aula, vão lá dar uma olhadinha no sal que vocês têm aí para ver se tem iodo. O iodo ele vai ser bombeado ativamente para dentro das células da nossa tireoide. Para que ocorra esse bombeamento, ele necessita da bomba Symporte sódio e iodo. Então, enquanto o sódio está entrando no citoplasma celular, o iodo ele vai ser cotransportado, eles estão indo para o mesmo lado, né? Então, ele está sendo cotransportado para o interior da célula. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que ter uma baixa concentração de sódio no citoplasma. E nós vamos ter a presença de uma outra bomba extremamente importante, que é o sódio-potássio ATPase. Nós vamos ter gasto de ATP aqui, né, para que seja enviado o nosso sódio para fora da célula, para que ele possa voltar para dentro da célula devido à baixa concentração de sódio nessa célula. A partir do momento que o iodo consegue entrar na célula, ele então vai ser utilizado para a produção do T3 e do T4. Mas atenção, a produção do hormônio não vai ocorrer dentro da célula, vai acontecer aqui, ó, na membrana apical dos folículos. Então, nos folículos nós temos a presença da enzima peroxidase. Essa enzima consegue, né, facilita a iodização e conjugação da nossa molécula de iodo com a tirosina, né? Nós já falamos de tirosina, esse aminoácido é extremamente importante no organismo, pessoal. Então, a tirosina, ela vai sofrer iodização, ou seja, moléculas de iodo são adicionadas à molécula de tirosina, formando o MIT, que é a monoiodotirosina, e o DIT, que é o diiodotirosina. Então, vamos ver aqui com mais detalhes químicos como acontece essa reação. Quando nós temos o iodo mais a tirosina na presença de peroxidase, nós vamos ter a formação da monoiodotirosina e a diiodotirosina. A monoiodotirosina tem uma molécula de iodo. A diiodotirosina, 2 moléculas de iodo. Então, essas 2 moléculas elas vão ser as precursoras do hormônio T3 e T4. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando nós temos a fusão de 2
duas moléculas de diiodotirosina, nós vamos ter a formação da tiroxina, ou seja, T4. E uma molécula com 4 átomos de iodo. Se nós tivermos a fusão da monoiodotirosina com a diiodotirosina, nós vamos ter a formação do T3. Porém, nós temos também a formação reversa, que é conhecida como RT3. Então, vocês conseguem ver que aqui nós vamos ter uma molécula de monoiodotirosina e aqui de diiodotirosina. E aqui nós temos o contrário, a diiodotirosina está nessa região e a monoiodotirosina está aqui. Claro que a produção do RT3 é bem menor, porém ele não tem nenhum efeito fisiológico conhecido ainda. Por isso que a gente vai falar somente durante a aula, né, do T3 e do T4. Mas para vocês saberem que também ocorre a produção do RT3, tá? A tireoide, ao contrário de muitas glândulas, ela consegue armazenar grande quantidade do hormônio produzido. Então, ela não produz e já envia para o sangue. Ela armazena lá nos folículos. Então, lá nos folículos, nós vamos encontrar a tireoglobulina, que é um modo que o nosso organismo armazena o T3 e T4. Para vocês terem uma ideia, cada molécula de tireoglobulina contém aproximadamente 30 moléculas de T4 e algumas moléculas de T3. Outra coisa interessante é que, por causa desse grande armazenamento de hormônio, o nosso organismo consegue suprir as necessidades por aproximadamente 2 a 3 meses. Então, se acontece alguma coisa que a nossa glândula para de funcionar, por 2 ou 3 meses ele consegue manter uma quantidade exata de hormônio. Ou seja, se nós estamos com problema na produção de T3 e de T4, isso significa que o problema está acontecendo há mais ou menos 3 meses. Então, às vezes demora, é claro, para a pessoa descobrir que está com uma diminuição na produção desses hormônios, mas já faz algum tempo que ela está com alguma deficiência nessa produção. Pode ser, por exemplo, por causa da falta de iodo no organismo. Apesar dos nossos hormônios serem armazenados na forma de tireoglobulina, ele não vai ser liberado para a circulação, né? A sua maior parte não vai ser liberado para a circulação dessa forma. Então, é preciso clivar a tiroxina e a iodotironina da molécula de tireoglobulina, fazendo com que fiquem moléculas menores que são mais facilmente enviadas para a circulação e também são mais facilmente transportadas até as outras células. Então, pode acontecer de ocorrer a liberação direta de tireoglobulina? Pode, mas a maior parte vai ser liberado diretamente como tiroxina e iodotironina. Então, vamos rever aquela figurinha que nós vimos anteriormente. Então, a partir do momento que nós temos aqui a produção de tireoglobulina, essa tireoglobulina, ela não vai ter somente T3 e T4, ela vai ter RT3, vai ter o diiodotirosina e também a monoiodotirosina em sua composição. Então, vejam, nós não vamos ter somente T3 e T4 e RT3 na nossa tireoglobulina. Nós vamos ter todas essas moléculas juntas. Então, o que acontece? Através da pinocitose, a nossa tireoglobulina ela vai ser enviada para dentro da nossa célula. Aqui dentro da célula, nós vamos ter essa enzima aqui, ó, protease. Essa protease vai, então,
fazer com que o nosso T3, T4 e também o R3 sejam clivados da nossa tireoglobulina e vão então ser secretados no sangue. Já o MIT e o DIT, eles vão ser clivados pela enzima deiodinase. Então, nós vamos ter uma deiodinização, onde nós vamos ter a separação da tirosina e do iodo. A tirosina vai ser enviada para o retículo endoplasmático, para o aparelho de Golgi, e então vai ser secretado novamente como precursor da tireoglobulina. E o iodo, ele vai ser enviado novamente para fora da célula. Então, o que acontece? A nossa célula recicla a tirosina e o iodo presente no MIT e no DIT. Se nós tivermos algum problema nessa enzima que faz a deiodinação, que é a enzima deiodinase, se nós tivermos um problema nessa enzima, nós não vamos ter a clivação do MIT e do DIT, e isso pode fazer com que ocorra uma diminuição na produção do hormônio T3 e T4 também. Então, claro, várias constantes aí podem alterar essa produção de T3 e T4, mas uma delas é a falta da enzima deiodinase. Em relação aos hormônios que vão atuar no metabolismo do nosso organismo, 93% do hormônio metabolicamente ativo secretado pela tireoide vai ser T4, 7% vai ser T3. Porém, o T4 ele vai ser convertido nos tecidos em T3, tá? E nós vamos ter aí uma maior concentração de T4 no sangue. Já em relação ao T3, ele é mais potente que o T4, porém ele vai ficar presente no sangue em menor quantidade, ou seja, ele muitas vezes é metabolizado antes que o T4. Então temos essa diferença entre os dois hormônios, mas eles vão ter a mesma função no nosso organismo. A partir do momento que esses hormônios são liberados no sangue, eles vão se combinar com as proteínas plasmáticas. A principal proteína transportadora de T3 e T4 é a globulina de ligação de tirosina. Então, essa é a principal proteína. Mas nós também podemos ter o transporte desses hormônios através da pré-albumina de ligação de tirosina e também através da albumina. Essas três proteínas plasmáticas, elas vão ser produzidas no fígado, tá? Outro detalhe interessante, nós vamos ter uma maior afinidade das proteínas pela tirosina. Então, a tirosina ela vai ser liberada mais lentamente para os tecidos, por causa da maior afinidade por ela, das proteínas por ela, tá? A partir do momento que esses hormônios penetram as células, eles vão se ligar a outras proteínas, que nesse caso são proteínas intracelulares, e são novamente armazenados até o momento onde eles serão utilizados, e vão ser utilizados lentamente. Então, tenham em mente que os hormônios eles vão ser, da tireoide, vão ser armazenados na tireoide e na célula-alvo. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei até um gráficozinho para vocês aqui, que quando a pessoa recebe uma injeção de tiroxina, por exemplo, se um ser humano recebesse uma injeção de tiroxina, ia demorar mais ou menos uns 3 dias para esse hormônio começar a ser utilizado pela célula, sendo que o pico máximo de utilização ia ser em 10 dias, ó. Vocês estão vendo o tempo que ia demorar para ser utilizado? E vejam como o gráfico decai lentamente também. Então, ou seja, essa injeção ela vai ter efeito aí por uns 30 dias
aproximadamente. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto tempo o nosso organismo demora para utilizar essa tiroxina, né, que aconteceria a mesma coisa com a triodotironina também. Sem falar que quando a tiroxina chega na célula, ela pode ser convertida em triodotironina, igual eu falei para vocês lá no outro slide. Então, pessoal, para a gente poder entender como que esses hormônios vão aumentar o metabolismo do organismo, nós precisamos entender qual que é a função desses hormônios fisiologicamente. Então, primeiramente, esses hormônios eles vão ativar a transcrição nuclear de um grande número de genes. Então, isso vocês coloquem aí na cabecinha de vocês. Ele vai ativar a produção de genes, a transcrição dos genes lá no núcleo celular de quase todas as células do organismo. Em praticamente todas as células do nosso organismo, nós vamos ter síntese de enzimas, proteínas estruturais, transporte de proteínas, entre outras substâncias. Então, a partir do momento que nós temos a ativação desses genes, nós vamos ter aí uma maior produção de enzimas, proteínas e também outras substâncias. Isso faz com que ocorra um aumento generalizado da atividade funcional do organismo como um todo, porque nós vamos ter uma produção de substâncias maior. Então, vamos ver como que esse hormônio vai atuar na célula. O T3 ele vai ser enviado para o citoplasma e vai ser utilizado desse modo, né, como T3. Já a maioria do T4, ele vai ser convertido em T3 através da iodinase, então ele vai perder um átomo de iodo virando T3. E então eles vão ser enviados, podem ser armazenados no citoplasma ou enviados para o núcleo. Aqui no núcleo nós temos o receptor de hormônio tireoidiano. Esse receptor ele forma um heterodímero com o receptor retinoide X. Então nós temos aqui um heterodímero. A partir do momento que ocorre a ligação do hormônio tireoidiano ao receptor, nós vamos então ter a ativação desses receptores e vai se iniciar, então, a transcrição gênica. Nós vamos ter a produção de um grande número de RNA mensageiro que vai ser enviado para o citoplasma e no citoplasma eles vão ser traduzidos pelos ribossomos citoplasmáticos. Então, nós vamos ter a síntese de novas proteínas. Isso vai acontecer em muitos sistemas diferentes. Nós vamos ter aí, por exemplo, crescimento, desenvolvimento do sistema nervoso central, modificações cardiovasculares, como aumento do débito cardíaco, aumento do fluxo sanguíneo tecidual, aumento da frequência cardíaca, aumento da contração cardíaca e também aumento da respiração. Nós também teremos diversas alterações no metabolismo, como, por exemplo, um aumento no número de mitocôndrias, porque o metabolismo vai aumentar, nós precisamos ter um grande número de mitocôndrias para auxiliar nesse metabolismo. Nós também vamos ter um aumento no trabalho, digamos assim, da bomba sódio-potássio ATPase. Por causa do metabolismo, nós vamos ter um aumento no consumo de oxigênio que vai fazer com que ocorra um aumento também na respiração, porque nós vamos ter uma alta concentração de CO2 no organismo, influenciando a respiração. Nós vamos ter um aumento na absorção de glicose, um aumento na gliconeogênese, um aumento na glicogenólise. Nós também temos um aumento de lipólise. Por quê? Porque o nosso organismo precisa dessas substâncias para o metabolismo, para utilizar como energia. Então, vai ter um aumento nessas funções.
nós também vamos ter, é claro, um aumento na síntese proteica e também no TMB, que é a taxa metabólica basal, como eu já tinha falado para vocês, que os hormônios da tireoide aumentam a taxa metabólica basal, que é o TMB. Mas esses hormônios, eles também podem ter funções fisiológicas não genômicas. Então, ele pode atuar no coração, na hipófise adiposo, através aí de atuação diretamente na membrana plasmática, ele pode atuar no citoplasma e também em algumas organelas, como nas mitocôndrias. Então, ele pode, lá na nossa membrana plasmática, por exemplo, regular os canais iônicos, atuar na fosforilação oxidativa e também pode atuar como segundo mensageiro intracelular, por exemplo, no AMP cíclico ou na cascata de sinalização das proteinossinases. Então, ele não vai atuar somente na parte genômica, ele pode estar atuando também em outros locais da célula, mas é claro que a parte genômica é a mais importante, principalmente quando a gente fala em metabolismo, aumento do metabolismo. Então, aqui eu coloquei um gráfico também para mostrar para vocês o que acontece quando a pessoa tem hipotireoidismo, ou seja, diminuição na produção dos hormônios da tireoide e hipertireoidismo, ou seja, um aumento nessa produção. Então, o hipotireoidismo, nós vamos ter aí uma produção menor de hormônios e isso faz com que a taxa metabólica basal, que é aquela taxa quando a gente não faz nada, só está em repouso, né? É a taxa normal do nosso organismo, ela vai ser diminuída, podendo diminuir, lembra que eu falei para vocês, até 45%, 50%. Já quando nós temos um hipertireoidismo, uma produção maior de hormônios por dia, nós vamos aí ter um aumento nesse metabolismo basal. Então, o normal da nossa tireoide é produzir aproximadamente, secretar e aproximadamente 100 miligramas por dia de hormônio. Se ela estiver secretando mais, nós vamos ter hipertireoidismo, que vai aumentar essa taxa metabólica basal. E se ela estiver produzindo menos, hipotireoidismo, que vai diminuir essa taxa metabólica basal. E essa taxa de metabolismo acaba influenciando diversos sistemas. Por exemplo, o sistema cardiovascular. Se a gente tiver um aumento no metabolismo por causa de um hipertireoidismo, o que acontece? Nós vamos ter uma utilização de oxigênio mais rápida pelas células, concordam comigo? E isso vai fazer com que nosso organismo tenha uma vasodilatação para fazer com que chegue mais rápido nesses órgãos que estão consumindo oxigênio, o nosso oxigênio. Então, nós vamos ter vasodilatação, porque também nós vamos ter um elevado fluxo sanguíneo, porque precisa de mais oxigênio nesses tecidos. Então, o fluxo sanguíneo vai aumentar também. Então, quando a pessoa tem hipertireoidismo, o débito cardíaco pode elevar até 60%. Então, aumenta a quantidade, o batimento cardíaco e também a força desse batimento cardíaco. Se tivermos o caso de hipotireoidismo grave, ou seja, uma concentração muito baixa de hormônios da tireoide, nós podemos ter uma diminuição no débito cardíaco de até 50% do normal. Já em relação ao sistema respiratório, nós já conseguimos chegar a uma conclusão óbvia. Se o metabolismo está maior, nós temos maior produção de CO2 e temos uma utilização maior de oxigênio. Mas lembra quando a gente falou de sistema respiratório, o oxigênio não influencia tanto na respiração, o que influencia é o CO2, o dióxido de carbono. Então, se nós temos
alta concentração de CO2, nós vamos ter um aumento no sistema respiratório para poder retirar esse CO2 e, consequentemente, também aumentar o oxigênio do nosso organismo. Então, nós vamos elevar a frequência e também a profundidade dessa respiração no caso de hipertireoidismo. Já em relação ao sistema gastrointestinal, pensem assim: se nós estamos com hipertireoidismo, com o hormônio da tireoide elevado, o nosso metabolismo está elevado, muitas vezes o organismo vai tentar compensar essa taxa metabólica com consumo maior de alimento. Então, pode acontecer de aumentar o apetite para que possa ser essa taxa metabólica ser compensada. Nós também teremos um aumento na produção das secreções digestivas e também aumento da motilidade gastrointestinal, o que pode ocasionar uma diarreia. Já no caso de hipotireoidismo, pode-se ter uma constipação, porque nós vamos ter uma diminuição nessa motilidade gastrointestinal. Em relação ao sistema nervoso central, no hipertireoidismo, nós vamos ter um aumento na velocidade da atividade cerebral. Então, esse aumento pode ocasionar maior nervosismo, tendências psiconeurótica, ansiedade, hiperatividade, preocupação excessiva e também paranoia, porque nós vamos ter um aumento na atividade cerebral. Já no hipotireoidismo, nós vamos ter uma redução nessa velocidade da atividade cerebral. Então, a pessoa vai estar sempre cansada, com sono demasiado, a gente já vai falar sobre o sono também, mas acaba aí diminuindo a atividade cerebral e isso faz com que a pessoa fique um pouco mais lenta e pode estar aliada, é claro, à depressão. Tem muitos estudos que indicam que pessoas com hipotireoidismo podem ter depressão ou têm depressão juntamente com o hipotireoidismo. Então, é outra maneira de estudar o porquê da depressão, ver se a pessoa realmente não está com problemas na tireoide, o que está ocasionando a depressão do sistema nervoso central. Em relação aos músculos, se a gente tiver um leve aumento do hormônio, os músculos só vão reagir com maior vigor. Porém, se nós tivermos um alto aumento desses hormônios, um aumento excessivo desses hormônios, o nosso músculo vai acabar se tornando enfraquecido. Por quê? Porque nós vamos ter um alto catabolismo proteico. Isso vai fazer com que tenha um consumo do músculo, né, para poder ser utilizado como energia. E isso ocasiona aí um enfraquecimento desse músculo. E também pode ter, né, um sintoma aí, como um sintoma de tireoide elevada, né, de hipertireoidismo, o tremor muscular leve, porque o nosso sistema nervoso central está extremamente excitado. Então, acaba fazendo com que o sistema nervoso periférico também excite e tenha-se esse tremor muscular leve. Em caso de hipotireoidismo, os músculos vão estar mais vagarosos, ou seja, o relaxamento dele vai ser mais lento. Isso pode fazer com que a contração demore mais para ser relaxada. Então, nós vamos ter a contração e demora para relaxar esse músculo, tá? Então, é comum em pessoas com hipotireoidismo. Em relação ao sono, no hipertireoidismo, a pessoa vai ter dificuldade para dormir, porque o sistema nervoso central dela vai estar extremamente ativo. Então, ela não vai conseguir dormir direito. E isso faz com que ela tenha um cansaço constante porque não consegue dormir. Já no hipotireoidismo, a pessoa vai ter uma sonolência muito grande, porque o sistema nervoso central dela está deprimido. E isso faz com que ela pense em dormir muito mais do que o normal.
Tem casos que as pessoas chegam a dormir aí de 12 a 14 horas por dia. Em relação às funções sexuais, nos homens é mais fácil ver a diferença do hiper para o hipotireoidismo. Então, quando nós temos a falta do hormônio, ocorre a perda do libido. Já o excesso do hormônio pode causar impotência sexual. Já nas mulheres, nós temos uma grande dificuldade de verificar só pelas funções sexuais. É claro que tem que fazer o teste, né, do T3 e T4 no sangue. Mas quais são os sintomas aí? Quando nós temos falta de hormônio, pode acontecer da paciente ter menorragia e polimenorreias, que são sangramentos excessivos e frequentes. Sangramento excessivo e frequente, tá? Mas em algumas pessoas nós vamos ter ausência dos ciclos e irregularidade nesses ciclos menstruais. E até mesmo amenorreia, que é falta de sangramento, quando a pessoa não tem mais, por exemplo, ovulação ou não tem mais menstruação. E também a redução do libido. Já quando tem um excesso, pode ter amenorreia também, que é o mesmo sintoma que pode estar presente na falta do hormônio. Então, não se consegue, né, distinguir aí qual é a causa, né, se é por causa do hiper ou do hipotireoidismo, mas só para vocês saberem que pode ter esses sintomas em relação a funções sexuais, dependendo da concentração desses hormônios. E quem regula a secreção dos hormônios tireoidianos? Os hormônios tireoidianos eles são regulados através do hipotálamo e da adenohipófise. Então, nós vamos ter a secreção de TSH pela adenohipófise, que acaba aumentando a secreção tireoidiana. Então, lembram da aula passada? A gente falou sobre a adenohipófise. Nós temos aí, né, o hipotálamo, que ele vai enviar, nós já vamos falar sobre isso, vai enviar um sinal, que eu já vou falar qual é, através aqui do nosso sistema porta para a adenohipófise. E então a adenohipófise vai liberar o TSH. Lembram o que é TSH? Hormônio estimulante da tireoide, que vai ser enviado para a tireoide e vai fazer com que ela produza T3 e T4. O TSH vai estimular a proteólise da tireoglobulina, fazendo com que ocorra, então, uma maior secreção de T3 e T4. Então, essa tireoglobulina que já estava armazenada lá nos folículos, ela vai ser logo enviada para dentro da célula. Lá dentro da célula, então, nós vamos ter a separação do T3 e T4 para a secreção no sangue. O TSH também aumenta a atividade da bomba de iodeto, fazendo com que ocorra uma captura maior de iodeto do sangue para dentro das células e fazendo então com que ocorra uma maior produção de T3 e T4. Outra coisa, nós vamos ter um aumento na iodização da tirosina para a formação do MIT e do DIT, lembra lá? E, consequentemente, uma produção maior de T3 e T4 também. Nós podemos ainda, por causa do TSH, aumentar o tamanho e atividade secretora dessas células da tireoide e também pode ocorrer um aumento no número dessas células tireoidianas. E nós vamos, né, consequentemente, ter um aumento na tireoide, que pode ocasionar o bócio, que é um aumento no pescoço bem pronunciado que a gente consegue ver em pessoas que têm problemas de tireoide.
A secreção do TSH vai ser controlado por um outro hormônio, um hormônio produzido lá no hipotálamo, chamado hormônio liberador de tireotropina. Então, lembrando que o TSH também é conhecido como tireotropina, em alguns livros está como tireotrofina, então depende aí de cada autor. Então, se esse hormônio é um hormônio liberador de tireotropina, é um hormônio liberador de TSH, tá? Então, como eu falei, ele é produzido, o TRH, ele é produzido lá no hipotálamo e vai ser secretado por terminações nervosas que ficam entre o hipotálamo e a hipófise. Então, esse TRH vai ser transportado até a adenopófise pelo sistema porta. Lembram-se lá? Se não lembram, dá uma olhadinha na aula passada que eu falei sobre isso. A partir do momento que o TRH se liga ao receptor de membrana DTRH, lá na nossa hipófise, né, na verdade na adenopófise, nós vamos então ter a ativação de um sistema de segundo mensageiro, que é o sistema de fosfolipase, e, consequentemente, nós vamos ter a liberação do TSH. Então, o nosso hipotálamo ele vai liberar o TRH a partir do momento que ele verifica, por exemplo, que tem uma baixa concentração de T3 e T4 no sangue. Por exemplo, né? Claro. A partir dessa liberação de TRH, ele vai lá para a adenopófise, que também é conhecida como hipófise anterior, e lá na adenopófise, ele vai se ligar ao receptor, estimulando a liberação do hormônio TSH. Esse hormônio vai ser, então, enviado para a tireoide e lá na tireoide ele vai aumentar a produção de tiroxina ou triiodotironina. Né? A partir do momento que ele chega na tireoide, ele vai fazer com que ocorra um aumento no tamanho da tireoide, um aumento na absorção de iodo e, consequentemente, um aumento na produção desses hormônios, que é então enviado para o nosso sistema e vai aumentar, por exemplo, o metabolismo da célula. A partir dessa concentração de hormônio no nosso sangue, nós temos aí um feedback, né? Por exemplo, tem alta concentração de hormônio, então ele vai enviar um feedback falando que não precisa mais produzir TSH e TRH para que diminua aí essa concentração de hormônio. O metabolismo aumentado também pode enviar um feedback, mas ainda nós estamos estudando em relação a esse feedback que ele pode aí enviar para o nosso sistema. Para terminar nossa aula, eu coloquei aqui duas curiosidades. Uma delas é que o frio estimula a secreção de TRH pelo hipotálamo. Esse efeito é devido à excitação dos centros hipotalâmicos no controle da temperatura corporal. Pode ser que o nosso organismo estimule a produção de T3 e T4, por exemplo, né, a partir do TRH e TSH aumentados, para que o metabolismo aumente e, consequentemente, a temperatura corporal seja mantida. É uma das hipóteses, é claro. Mas, por exemplo, pessoas que vivem em países muito frios, por exemplo, têm um metabolismo aumentado em 15 a 20%. Interessante, né? Outra coisa interessante é que reações emocionais também podem afetar a liberação de TRH e TSH. Por exemplo, se nós tivermos uma agitação e também ansiedade, nós temos uma redução
na secreção de TSH, porque o sistema nervoso já está extremamente agitado, está numa atividade muito grande. Então, a diminuição na produção de TSH faz, consequentemente, que tenha uma diminuição na estimulação de hormônio, da liberação de hormônio, e isso agita menos o sistema nervoso central. Então, é claro, são hipóteses que eu estou falando para vocês, mas é visto que frio estimula a produção de TRH, é certo, e quando a gente está ansioso, nós temos uma diminuição na produção de TSH. Então, pessoal, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham uma boa semana. E agora, né, com esse feriadinho de segunda-feira, deu para descansar um pouquinho, assim espero. Espero vocês aqui novamente, nesse mesmo canal, brincadeira, na semana que vem. Até mais!